Certo puritano já disse o seguinte: um verdadeiro pastor, ele cheira a ovelha. Nós estamos meditando justamente neste homem, neste pastor que havia assumido a igreja e estava pastoreando a igreja do Senhor Jesus Cristo. João escreve uma carta para a igreja. Só que João é informado de um gravíssimo problema naquela igreja. No versículo 9, João diz assim, do 9 por diante: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, meus irmãos, o que foi que fez João sair do sério? Observe que João diz o seguinte: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as suas obras, as obras que ele pratica. O que é que tirou João do sério? É importante percebermos isso. Porque se a gente levar em consideração quem foi João, você se surpreende. No começo do ministério, João, ele até era um pouco extremo na sua vontade de justiça, na sua vontade de punição. O Senhor Jesus Cristo o repreendeu, ele aprendeu rápido como é que se deve tratar as pessoas. Já Pedro não, Pedro demorou mais para entender isso. Em certa ocasião, os discípulos foram a Samaria procurar saber se tinha pousada lá para Jesus Cristo. Chegou lá, proibiram Jesus Cristo de ir para lá. Quando os discípulos voltam, João e outros discípulos dizem: Senhor, queres que peçamos fogo do céu para que consuma essa cidade? E o Senhor repreendeu-os. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Ou seja, eles são do espírito de paz, de harmonia, de amor, de comunhão, e não de destruição. E João aprendeu isso. Aprendeu tanto que a palavra de Deus o apresenta como o apóstolo do amor, como discípulo amado do Senhor. Então, o que levou João a sair do sério? O que deixou João tão irritado a ponto de ele ameaçar Diótrefes? Olha, quando eu for aí, eu vou lembrar a você as práticas que você tem. O que tirou João do sério? O que levou João a falar em tom de ameaça? Porque ele disse que iria enfrentar Diótrefes pessoalmente, o discípulo amado. Pois é, irmãos. Quanto mais se ama, mais se odeia. Quanto mais se ama, mais ira se tem no coração.
ira contra aqueles que querem destruir os bons. Ira contra aqueles que querem se levantar contra a verdade. É impossível você amar aqueles que têm o propósito único de destruir a verdade do Senhor, para trazer destruição aos pequeninos do Senhor. Estamos estudando aqui na escola dominical também isso, o quanto Jesus Cristo é severo com essas pessoas que atacam seus pequeninos com malícia e com maldade. E o Senhor diz, olha, era melhor que esse indivíduo amarrasse uma pedra no pescoço, uma corda na pedra e se lançasse ao mar. Uma grande pedra de moinho, para que ele morresse afogado nas profundezas do mar. Ele seria mais feliz do que escandalizar um só dos meus pequeninos. Observe a ira que o Senhor tem contra aqueles que se levantam contra os seus pequeninos. E o que é que João estava fazendo aqui? João estava tentando cuidar dos pequeninos do Senhor. Estava tentando edificar a igreja do Senhor. Enviando cartas para corrigir, consolar os seus filhos. A quem ele diz, eu amo na verdade. Os filhos a quem João sentia como que sendo pai. E mostrava um amor verdadeiro. No entanto, uma cobra sorrateira estava enroscada nos cordeirinhos do Senhor. Um déspota autoritário, um dominador interesseiro, que queria usar as ovelhas para se promover, que queria ser visto como o único pastor. Então, como um pai que ama de verdade os filhos, João toma essa posição e resolve agir com força, com a força de um homem que não tem nada a temer, quando se trata de cuidar dos pequeninos do Senhor. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. E ele seria envergonhado perante toda a igreja. João, meus irmãos, ele não era do que nós podemos dizer hoje, da modinha que nós encontramos hoje. Aqueles politicamente corretos. João não usava de eufemismo. João não procurava colocar palavras bonitinhas para amenizar a sua pregação, para amenizar a sua correção. Eu me lembro na Fusã de um espírita que ele fazia questão de atrapalhar a pregação. Sempre que eu estava conversando com alguém, ele chegava junto e tentava ridicularizar aquilo que eu estava falando. Você fica incomodado porque você sabe que aquilo é a verdade e que o indivíduo está tentando desfazer da verdade, para tentar confundir a mente daqueles que estão querendo a verdade. E certa vez eu falando algumas coisas e falei a respeito dos escolhidos de Deus, e ele chegou e disse, mas Deus ama a todos. Que conversa é essa de escolhidos de Deus? Se ele ama a todos, se todos são filhos de Deus. Eu disse, quem disse a você que todos são filhos de Deus? Mas é lógico que são, todos são filhos de Deus. Eu disse, de jeito nenhum. E a gente é filho de quê, se não for filho de Deus? Aí eu disse, eu não vou dizer para você não. Você vai ouvir Deus dizer. Pega aqui e leia. E mostrei para ele, onde Jesus Cristo dizia, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do coração de Satanás. E ele ficou furioso e ele ficou irritado. Mas o que está precisando hoje é de pessoas que tenham a palavra da verdade nos lábios e que tenham coragem de enfrentar aqueles que querem desfazer da verdade. João chamou Diótrefes de o mal. Quando ele diz, amados, não sigam o que é mal, mas o bem. Ele está dizendo, não siga este homem mal, mas aqueles que têm o bem no coração.
João estava mostrando quem era Diótrefes, na verdade. Meus irmãos, se nós dermos uma olhada nas outras cartas de João, e imagine a situação, 1 João e 2 João, sendo enviada para essa igreja aqui, e não sendo recebida por conta do seu conteúdo, por Diótrefes. Então, os irmãos sendo impedidos de conhecerem a primeira epístola de João, sendo impedidos de conhecerem a segunda epístola e a terceira epístola. Por que será que Diótrefes ele não gostava dos missionários que João enviava? Nós temos uma pista. Pelo que João fala daquelas pessoas que não guardam a verdade dos mandamentos do Senhor. João os chama de mentiroso. Em 1 João capítulo 2, versículo 4, ele diz que são mentirosos aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. O eufemismo, ele diz assim, olha, quando você for dizer que uma pessoa está mentindo, não diga não. Diga assim, olha, você faltou com a verdade. É mais bonito. Mas João, ele, quando se deparava com pessoas cruéis, ele dizia, são mentirosos. E habitam nas trevas, no capítulo 2 de 1 João ainda, o versículo 11, diz que essas pessoas estão em trevas e não sabem para onde estão indo. São anticristos. João fala dessas pessoas como aqueles que têm o espírito do anticristo. Ele diz, muitos anticristos já se levantaram no nosso meio. Imagine Diótrefes lendo isso. E a máscara caindo. E ele dizendo, a partir de hoje, eu não deixo mais. Nem João, nem ninguém que o representa entrar aqui. Essa igreja agora é minha. E João chama também essas pessoas, na sua primeira epístola ainda, no capítulo 10 e também o 12, de os filhos do diabo, escravos do maligno. São estes os líderes que tentam destruir os pequeninos do Senhor. Pedro também fala deles. Pedro diz que eles são iguais a animais irracionais. Pedro diz que eles são filhos de maldição, servos da corrupção, cão que volta a comer o próprio vômito e porca lavada que volta a se melar na lama. Judas também fala dessas pessoas e diz que eles são homens adormecidos, que não conseguem perceber o que ocorre à sua volta. Judas fala que eles cuidam apenas do que lhes interessa. Judas ainda diz que eles só cuidam de si mesmo e contaminam-se a si mesmos. Judas diz ainda que eles não gostam de receber ordens, que eles adoram ver as pessoas obedecendo, mas nunca gostam de receber ordens. Eu estou dizendo isso para que os irmãos consigam identificar quem é um líder perverso, quem é um falso líder, quem é um líder que por dentro é lobo, mas por fora é vestidinho de ovelha. Esses líderes, eles não gostam de ser repreendidos, eles não gostam de ser corrigidos, eles não gostam de ser dominados, no bom sentido da palavra. Observe, Judas diz, e rejeitam a dominação. Depois Judas diz, e vituperam as dignidades. Ou seja, eles falam mal daqueles a quem o Senhor dignificou. Eles começam a arranjar defeito nos líderes que o Senhor levantou. Então os irmãos comecem a perceber quem pode ter tal característica e o repreenda se ele não aceitar. Cuidado. Judas também diz que estes, porém, dizem mal do que não sabem. Então eles nem conhecem muitas vezes a fundo um assunto ou uma pessoa, mas eles têm muito a dizer dessa pessoa. Tudo quanto não presta, eles têm a dizer dessa pessoa.
E Judas diz ainda, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Como Pedro, Judas também identificou isso. Eles são como animais irracionais. Então eles estão dispostos a falar do bem quando se referem a si mesmos. Mas quando se referem aos outros, eles só falam do mal. Judas diz ainda, estes vêm apenas manchar as festas de amor fraternal, estando entre os irmãos, queteando-se convosco. Então eles só mancham. Eles são como um nódoa que entra na igreja, prejudica a igreja, corrompe a igreja, enfraquece a igreja, traz discórdia para a igreja, traz dissensão, traz inimizade para a igreja, contamina a todos e as pessoas não percebem por que estão sendo contaminadas. E Judas diz ainda, e apacentando-se a si mesmos sem temor. Então o líder, perverso, ele gosta de cuidar de si mesmo e daqueles que estão no nível deles. Ele gosta de reuniões entre pessoas importantes, entre pastores de renome. Não que seja errado isso, participar de reunião de pastores e de líderes importantes. O problema é que eles não têm paciência, nem gostam, nem têm interesse de estarem entre os pequeninos, entre os simples, entre os pobres. Certo puritano já disse o seguinte, um verdadeiro pastor, ele cheira a ovelha. Ele não cheira a pastor, ele cheira a ovelha. Ele deve se comportar como pastor. Ele deve agir como pastor. Mas ele deve cheirar a ovelha. Ele está tanto com as ovelhas e ele tem uma comunhão tão profunda com as ovelhas que ele é confundido como ovelha. Mas quando vem ele em ação, vem ele como pastor, afugentando o lobo e protegendo o rebanho. Judas ainda diz, eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. Uma nuvem sem água. Aí você diz, não, mas serve para fazer sombra. Serve não, porque o vento já levou ela. Quando ela passa por você, você diz, ah, que bênção, a sombrinha no sol tão grande. Daqui a pouco você olha, ela já está longe. Não serve para nada, nem para aguar a igreja, nem para fazer sombra na igreja. Esses são os líderes. Judas diz ainda que eles são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Percebem quão terrível é um mau líder? Aí você diz, ah não, mas se não tem fruto, pelo menos tem sombra. Também não tem. Porque uma árvore morta, uma árvore murcha, só pode trazer uma coisa para você, um galho na sua cabeça, caindo, quebrando na sua cabeça. Então eles não trazem nada de bom para a igreja. Judas ainda diz, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Então, você já entrou no mar, quando ele está agitado e quando as ondas são imensas, não dá para tomar banho. Porque as suas ondas são impetuosas, arrastam com força. Quando você se apercebe, seus ossos já estão todos doídos, de tanto que você rolou embaixo da água. Só que esta onda aqui, deste mau líder, vem cheia de sujicidade nas suas espumas. Além de você apanhar bastante, e não servir para nada a surra, o sofrimento, você ainda fica imundo como as ondas imundas desses falsos líderes. Judas ainda diz, são estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Estrelas errantes. Então eles não têm um destino certo, que traga nada de bom. O destino deles é a negrura das trevas. E o que vai acontecer com um discípulo que segue um líder desse?
O Senhor Jesus Cristo disse que se um cego guiar outro cego, os dois cairão no abismo. Irão os dois para o inferno. O Senhor Jesus Cristo ainda disse, olha, vocês líderes, falando os líderes, doutores da lei, fariseus, vocês rodeiam os céus e a terra para fazer um prosélito, para fazer um discípulo. E quando vocês conseguem um discípulo, vocês tornam ele 2 vezes mais condenáveis ao inferno do que vocês. Judas ainda diz, estes são murmuradores. Eles não têm uma palavra de conforto. Eles não têm uma palavra que te levante. Se você chega contando das suas dificuldades, ele conta também as dele. Então é dificuldade com dificuldade, é murmuração com murmuração. Estes líderes não estão preocupados com a sua dor. Eles estão preocupados apenas em murmurar aquilo que lhes falta. Eles são queixosos da sua sorte. Eles têm sorte. O Senhor tem dado sorte a eles. Mas eles só se queixam. Porque eles ainda estão vivos. Enquanto estão vivos, eles ainda poderiam ter esperança de se corrigirem. Mas eles não se corrigem. Eles são queixosos de sua sorte. O Senhor Jesus Cristo também contou uma parábola onde ele diz que tinha uma árvore frutífera plantada, mas que não dava frutos. E aí o homem, o dono do terreno, vai e olha e diz, olha, arranca essa árvore aqui. Ela não dá frutos, então não serve para mim. Só está ocupando espaço aqui na minha terra. Arranque. E aí o servo diz, Senhor, permita-me colocar um adubo, permita-me cuidar um pouco dela. Quem sabe ela não dá fruto ano que vem. Se não der, o Senhor manda arrancar, mas deixa eu tentar. E quantos destes não estão recebendo oportunidades para que no ano seguinte possa dar frutos, mas continuam sem dar? Então o seu destino será as trevas, meus irmãos. Judas ainda diz destes, andando segundo as suas concupiscências. Eles não andam segundo a palavra, eles andam segundo o coração deles, manda. O Senhor deles é o coração deles mesmo. Diótrefes era assim. Diótrefes era um líder narcisista. Ele amava se olhar no espelho. E quando ele saía do espelho, que olhava à sua volta, dizia, nossa, que povo tão fraco. Nossa, que povo tão pequeno, ignorante. E ele não tinha paciência com o povo. E quando vinha alguém, ele dizia, vocês não têm o que ensinar aqui na minha igreja, não. Porque eu já sei de tudo. E o meu rebanho vai saber o que eu sei. O que você vem pregar aí, ó. Há muito tempo eu já sei. Então, pessoas narcisistas que amam se engrandecer. Que adoram a si mesmas. Estes são os falsos líderes. E Judas diz, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Não, ele não fala arrogante comigo, não. Ele é tão gentil comigo, porque por trás está o interesse. Ele quer alguma coisa de você. Você nem percebe. Ele é tão delicado, tão manso, tão bonzinho, mas por trás ele quer tomar o que é seu. E você não percebe. Estes são os falsos líderes. E eu quero dizer tudo isso aos irmãos, por quê? Porque hoje o Brasil está tomado de falsos líderes. Falsos políticos, falsos pastores. Pessoas que se apresentam como um pai, mas por trás são demônios. E o que eles querem? Eles querem uma coisa só, a destruição dos pequeninos do Senhor, a quem o Senhor ama tanto, a quem o Senhor levantou vocês, pais, para cuidarem, para guardarem. Eu li uma postagem
de uma pessoa, Nesita Kerkhoff Correia. Achei muito interessante. Essa mulher, ela tenta despertar os homens a que hajam como homens, porque o Brasil está sendo tomado de vermes inescrupulosos, vermes que não têm nenhum escrúpulo, que só querem destruir, perverter a mente, desde os pequeninos aos maiores, só que eles sabem que dos maiores é um pouco mais difícil, apesar de ter muitos idiotas úteis que não pensam direito e seguem o que eles dizem. Mas o interesse maior deles é nos pequeninos, nas suas crianças. Esse é o interesse deles. E eu pergunto a você, pai, o que é que você está fazendo para combater estes vermes? O que é? O seu filho conhece alguma coisa das artimanhas deles? Os seus filhos sabem o que é que eles estão oferecendo como mal, e os seus filhos já conseguem identificar que isso é mal, que isso é perverso. As pessoas da sua cidade identificam vocês como pessoas que são contra essas lideranças. Observe o que Nesita Kerkhoff Correia diz. Em tempos onde tentam, de todas as formas, atacar as crianças, seja legalizando o aborto ou liberando a pedofilia, nunca se foi tão necessário que homens sejam de fato homens, que lutam, guerreiam e, se preciso, se sacrifiquem para proteger os mais fracos. No caso, as crianças. O mundo carece de homens que entendam o seu papel na sociedade. O mundo carece de pais que entendam o nível e o grau, a amplitude da sua responsabilidade. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele agiu como um pai que de fato ama o seu rebanho. Ele também não era dos ditos politicamente corretos. As palavras dele para esses falsos líderes eram: raça de víboras, vocês são cobras venenosas, perniciosas, sepulcros caiados, vocês são bonitinhos por fora, pintadinhos, arrumadinhos, cheios de flores por fora, mas por dentro só tem podridão e osso sujo. Então essas pessoas precisam ser encaradas, essas pessoas precisam ser confrontadas sem essa ideia de politicamente correto, meus irmãos. Os apóstolos não eram assim, os profetas não eram assim. Os reformadores não foram assim, porque essa igreja vai ser assim. Manso não quer dizer que você precisa ser inativo. Manso não significa você ser uma pessoa que cruza os braços e assiste à destruição dos pequeninos do Senhor. Manso não é isso, porque Moisés foi visto pelo Deus Altíssimo como o homem mais manso da terra. O Senhor Deus diz de que Moisés, igual a Moisés, não houve nenhum homem tão manso quanto ele. E quem foi Moisés? Moisés foi o homem que gritou, Moisés foi o homem que enfrentou líderes, Moisés foi homem até que matou um que estava agredindo o povo, um pequenino do Senhor. E ele se levantou e agrediu lá também para protegê-lo. Salvou a vida do pequenino, levantando contra o criminoso. E Deus diz: não, na terra não existiu homem tão manso quanto Moisés. Ser manso, meus irmãos, é você ter paciência com os pequeninos. Ser manso, meus irmãos, é você se levantar com força contra os perversos, contra esses líderes que têm a intenção de destruir a mente das crianças, de destruir a mente dos pequeninos. É responsabilidade dos pais e também das mães e também dos membros maduros de conhecerem a palavra de Deus, de se aprofundarem na palavra de Deus, de pesquisarem o que anda ocorrendo à sua volta.
Na palestra que nós tivemos aqui a respeito da política, a Igreja Presbiteriana Conservadora de Agrestina lutando contra as trevas na política, nós vimos um vídeo onde um homem diz o seguinte: dois jovens descobrem que existe uma pessoa corrupta que é muito importante, e eles fazem essa pessoa confessar os seus crimes. E eles estão gravando essa pessoa. Eles estão gravando essas pessoas com essa pessoa. E daí ele leva para alguém, um articulador político. E ele diz: olha o que nós conseguimos. Nós conseguimos fazer com que ele confessasse os seus crimes. E mostra a gravação. E quando aquele articulador observa, ele diz: eu tenho que pensar. E começa a pensar em algumas coisas. Os jovens não entendem e não aceitam. E diz: o que é que você vai pensar? Nós temos a prova do crime nas mãos. E este homem diz: isso não significa nada. Isso pode ser facilmente invalidado. Ele diz: então você não acredita. Eles: vocês não precisam que eu acredite. Vocês precisam que eles acreditem. E o rapaz diz: eles quem? Ele diz: eles, os políticos, seus padres, seus pastores, seus professores, seus pais, a sociedade no geral. Eles precisam acreditar, não eu. Vocês precisam que eles acreditem, porque eles acreditando vai ter diferença. E aí a menina ficou inconformada e ele disse: olha, minha filha, são poucos que querem saber o que anda ocorrendo atrás das cortinas. Porque as cortinas trazem uma sensação de sossego, de tranquilidade. Aqui na igreja, observem a paz que nós estamos vivendo nesse momento. Percebem? Percebem que paz? Que tranquilidade. Agora eu pergunto aos irmãos: e por trás das cortinas, vocês sabem o que anda acontecendo? Porque muita coisa horrível anda acontecendo contra os pequeninos do Senhor. E não adianta você dizer ao Senhor: eu não sabia, Senhor. Não adianta. Porque o Senhor sabe que você tem capacidade de procurar saber. Então você procure saber o que anda acontecendo e se levante. Tristemente, conversando com um pastor reformado, não daqui, mas do sul, e eu falei algumas coisas do que anda acontecendo no Brasil e ele não sabia muita coisa. E eu disse: olha, mas a gente precisa agir contra tudo isso que anda acontecendo. Esses partidos de esquerda são todos comunistas. Ele disse: não é bem assim não, irmão. Se a gente for falar isso, que os partidos de esquerda, e as pessoas que votam em Lula, e as pessoas que isso e aquilo. Então observe que até entre pastores reformados, existe um senso de que tudo está em paz. Não tem nada de mal acontecendo. Por quê? Porque eles só olham e veem cortinas. Eles ainda não chegaram para abrir e ver o que anda acontecendo por trás. E eu disse para ele: olha, eu vou mandar um vídeo, e mandei aquele primeiro vídeo que nós tivemos aqui na nossa reunião. Mandei aquele primeiro vídeo onde mostra claramente, de forma resumida, o que é o comunismo, a intenção deles em destruir o cristianismo, em destruir a família, em destruir as crianças, o interesse do comunismo em arrasar com tudo que é de bom e sagrado. Mandei para ele o vídeo. A resposta foi nada. Na verdade, mandou um artigo que era em tom de piada, mas não desprezando, talvez nem viu o vídeo. Mas o que é que eu vou dizer a respeito disso também? Se as coisas que eu trago para a igreja, poucos estão vendo. As coisas que eu trago para que os irmãos aprendam aqui, poucos estão vendo. E aí eu penso: meu Deus, essa informação eu não posso repeti-la todo domingo. E os irmãos que não foram precisam ouvir. O que é que eu faço? Já sei. Eu gravo, coloco no YouTube. O irmão que não tem coragem de vir,
deve ver no YouTube, coloque no grupo da igreja, irmãos. Aqueles que não foram, e aqueles que foram, vejam de novo. Mas aqueles que não foram, vejam do que nós tratamos. 6 visualizações. 6. Eu não sei nem se teve alguém da igreja que viu. 6. Mas faltaram cerca de 10 ou 15. Cadê o interesse de saber o que anda acontecendo por trás das cortinas? Aí eu vou agora criticar o irmão reformado, o pastor reformado que mora no sul, se os de casa fazem igual. Não tem interesse nenhum em saber quem são esses que querem destruir os pequeninos do Senhor. E o Senhor no último dia dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque vocês, quando deixaram de fazer a uns dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Eu não sei o que você anda deixando de fazer pelos pequeninos do Senhor, para proteger, cuidar e guardar deles. Eu só sei de uma coisa, que Cristo cobrará. E cobrará nesse tom. Nem pense que foi a Ele que você deixou de fazer. Foi a mim, foi contra mim que você deixou de agir. Então, meus irmãos, vamos entender o perigo de um falso líder. Vamos agir. Vamos conhecer, vamos se informar, vamos ter estratégias. E as estratégias, elas são elaboradas principalmente na igreja, principalmente nas reuniões. Aqueles que faltaram hoje, e foram muitos, até poderão conhecer o que nós conhecemos hoje, porque eu vou postar novamente. Eu só não sei se vão ter interesse de olhar por trás das cortinas, porque talvez o conforto do seu lar seja melhor do que sair e vir conhecer a verdade. A única coisa que eu peço ao Senhor nesse momento é que Ele tenha misericórdia do seu rebanho. Amém. Meus irmãos, vamos responder a mensagem. Segunda Epístola de Pedro. Os irmãos prestem bem atenção no perigo que representa falsos líderes no meio de um povo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo.
atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam-se junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Baal, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. Até aqui, irmãos. Observem o quanto o Senhor despreza falsos líderes, que não admitem nenhum tipo de subordinação, que querem estar no domínio, mas que nunca querem ser dominados, que querem ser aqueles que têm a verdade para repreender, mas que nunca querem ser repreendidos. Pessoas que gostam de difamar, pessoas a quem Deus dignificou. Eles nem conhecem a vida das pessoas, mas eles falam porque ouviram falar. Esses são líderes arrogantes, narcisistas, são diótrefes, levantados para dominar a igreja. Mas o Senhor da igreja é Cristo. Então, meus irmãos, oremos, busquemos, lutemos contra todo o mal, porque esse é o dever do cristão. Não sendo isso, é melhor nem estar aqui na terra, porque só se acumula pecado sobre pecado. Que Deus nos ajude. Vamos cantar ao Senhor um hino.